Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo nós teremos dois assuntos interessantes para mostrar para vocês, não é? Um vai ser um relato de traição, faz tempo que eu não coloco aqui para vocês, não é? E o outro assunto vai ser sobre aquela lei lançada lá nos Estados Unidos, transformando em terroristas esse pessoal aí do crime organizado aqui no Brasil, não é? Então vai ter uma reportagem aí, elaborada aí pelo Casal 20, não é? Mostrando para vocês as informações necessárias. E indiretamente tem um pouco a ver com os meus comentários que eu darei depois que vocês ouvirem o relato. Tem um pouco a ver, e vocês já vão entender. Primeiro vocês vão assistir o relato, depois eu faço as minhas observações, e logo depois também vocês vão ver essa notícia sobre essa lei importantíssima. Assiste aí. Relato de traição na festa da igreja. Eu sou o Márcio, tenho 40 anos e sou casado com Monique, que tem 32 anos. Nossa vida era tranquila até o dia da festa da igreja. Monique decidiu convidar seu chefe, um homem de 56 anos, rico e conhecido por ser adúltero e usuário de drogas. Eu não gostava muito dele, mas decidi ignorar. Na festa, enquanto todos se divertiam, vi meu coração parar quando percebi que Monique e o chefe estavam se beijando. A cena foi como um filme lento, com as pessoas em volta olhando, mas eu não consegui suportar. Fui até ele e dei um soco com toda a força que eu tinha. O silêncio foi assustador. Aquele momento parecia ter gelado o tempo. Mas, em vez de apoiar minha atitude, as pessoas olharam para mim com desapontamento. Você foi o errado, Márcio, disseram. O chefe, furioso por ser atacado, me ameaçou, dizendo que eu pagaria caro por aquilo. Com medo e raiva, comecei a investigar e descobri que ele não era apenas um homem rico e infiel, mas que tinha contatos perigosos. Fui informado de que ele contratou um matador para me eliminar. O pânico tomou conta de mim. Como pude ter deixado isso acontecer, pensei. Monique parecia triste e arrependida, sempre pedindo perdão pelo que aconteceu. Ela insistia que não tinha nada com o chefe, mas eu tinha dúvidas. O tempo passou, e uma semana depois, algo incrível aconteceu. Fui informado que o matador que havia sido contratado estava morto. Em seguida, soube que o chefe e sua família também haviam sido assassinados em casa. O mistério se aprofundou. A situação me deixou ainda mais confuso. Decidi sair da igreja e, mesmo com os pedidos de perdão de Monique e dos outros, não consegui seguir em frente. A dor e a traição eram muito grandes. Acabei decidindo me separar. Hoje em dia, a vida é diferente. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. A boa pessoa que eu costumava ser morreu naquele dia na festa. Agora, sou alguém que busca justiça e verdade. O amor se transformou em uma busca por respostas, e eu me pergunto se um dia poderei ser feliz de novo. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal, e até o próximo. Bom, eu vou agora explicar para vocês, dando alguns exemplos, concordando com a atitude desse personagem principal aí do relato. Porque tem uma explicação por que ele agiu assim. Porque ele ficou revoltado e decepcionado. Então vocês já vão entender com as explicações que eu vou dar. Pareceu para mim que ele tinha uma visão das pessoas da mesma forma que eu tinha. Eu tinha um olhar que, ao observar alguém, eu buscava na pessoa a pureza e a dignidade. Estão entendendo? Então eu acreditava que a maioria das pessoas eram puras, dignas. Estão entendendo? E ele, quando observou que ele estava enganado, aí ele ficou decepcionado e revoltado. Estão entendendo?
A explicação básica é essa, mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu vou pegar duas garotas da igreja. Uma é uma moça muito educada, é a mais nova dessas que eu estou citando. Ela é de cumprimentar as pessoas na rua, não é? Muito educada, bem gentil. A outra já é mais séria, a mais velha. É mais centrada, mais fechada. Ela é mais assim, de dar risada com as pessoas que têm contato diariamente com ela, não é? Eu acho normal isso, né? Você não vai ficar com a cara aberta para todo mundo na rua. Mas você ser educado e cumprimentar as pessoas, eu também acho legal, acho interessante. Mas vamos lá. Eu, por exemplo, nunca recebi convite de nenhuma das duas para ir à igreja. Nem da simpática e nem da mais velha que não vai com a minha cara. Estão entendendo? Mas teve um determinado momento, há uns 4 anos, mais ou menos, que um noiado começou a ir nessa igreja. Eu, de onde estava, percebia, não é, a entrada dele. Eu até ficava prestando atenção porque eu achava que ele poderia fazer alguma coisa. Estão entendendo? É o mesmo noiado que eu contei uma história aqui, que se masturbou dentro do ônibus que estavam a minha filha, a minha neta e o meu genro. Né? Inclusive eu até falei para ele, dei um estouro nele, né? Falei umas coisas com ele lá que eu acredito que ele entendeu o meu recado. E esse noiado é aquele tipo de noiado, eu chamo noiado, gente, é o cara que usa drogas, não se alimenta bem e fica meio igual uma caveira, não é? Pele e osso. Essa era a aparência dele, não era bonito não, era estranho demais. Mas na cabeça dele, ao convidá-lo para a igreja, ele entendeu que a menina estava afim dele. E depois falaram que ela era muito bondosa, essa que não vai com a minha cara, que dava cafezinho a ele, no antigo trabalho dela, né? Dava café, eu acho que dava lanche também. Eu acho que é o seguinte, eu penso que atrai as pessoas de igreja certas pessoas. Pessoas poderosas, pessoas que têm dinheiro e pessoas noiadas. Eu imagino que eles querem tirar aquelas pessoas noiadas da vida errada, botar no caminho de Deus. Eu compreendo que seja isso, eu imagino que seja isso. Mas o cara entendeu, acho que errado, né? Tanto que ele criou planos milaborantes que queria fazer algumas maldades, né? E infelizmente para ele do nada caiu duro e morto no chão. Mas veja bem, eu já recebi convites dessa igreja também, mas de outras pessoas da igreja, uma senhora que me conhece desde pequeno, pastores dessa igreja, a mulher de um dos pastores também me convidou. Então eu recebi convite de outras pessoas e também de outras religiões. Aí, por final, eu até comentei aqui também para vocês que eu estava decepcionado, como esse rapaz do relato, e a pessoa da igreja falou que eu não deveria me afastar da igreja de Deus por conta de algumas pessoas maléficas. Aí eu falei para ela, agradeci o convite, disse que iria pensar e etc. Mas o que eu quero dizer com isso? Esses dias eu vi um vídeo na internet onde o pastor falava o seguinte: Satanás, ele não quer tirar ninguém da igreja. Estão entendendo? Não quer. Ele quer os dele frequentando a igreja. Porque assim, dessa forma, pode desviar os outros puros e bons que estão na igreja. Aí você fala, não, então você está querendo dizer que todo mundo que está na igreja é impuro, é errado, pertence a Satanás? Não. Tem gente que está ali por Deus mesmo, porque está ali pela fé. Tem gente assim, mas tem gente também que está ali para disfarçar, para esconder as coisas que fazem. E como você observa isso? Por exemplo, você vai no perfil das pessoas que são de igreja. Aí você vai ver
tem pessoas de igreja, né? Pessoas do convívio, pessoas de outros lugares que frequentam a mesma igreja, a mesma religião, não é? Aí você observa, tem político, tem irmão do patrão, tem o patrão, tem sei lá quem da família, do patrão. Estão entendendo? Aí você começa a ver o tipo de pessoas que tem ali. Aí você olha e você vê, eu conheço aquele cara, é casado. Ih, rapaz, ele usa drogas. Aquele ali também é outro noiado, tá no perfil. Você começa a observar as pessoas que estão ali na rede social, né? Dessas pessoas que estão na igreja. Aí depois você observa onde essas pessoas trabalham. Aí você lembra do que as outras pessoas na rua falam. E fofoca é assim. Olha, você soube que estão dizendo lá em tal serviço? Está acontecendo isso, isso, isso. Aí você começa a escutar um monte de coisa. Aí você lembra daquela frase, daquele ditado. Quem se mistura com porco, farelo come. Correto? Aí o seu raciocínio pensa o quê? Se uma pessoa de igreja está confortável em ambientes onde o patrão, digamos assim, é um aspirador de pó, usa drogas, é adúltero, pega todas, funcionárias. Então, se você está num ambiente desse, você faz parte desse ambiente. Estão entendendo? E vocês já vão entender, para explicar a revolta do cara desse relato. Vocês já vão entender o raciocínio. Então, se você está num ambiente onde tem promiscuidade, onde tem coisas erradas, onde tem fofocas, boatos, você fica analisando e vê as pessoas que estão ali naquele ambiente. Vou dar outro exemplo. Essa gentil e agradável que eu citei aqui das duas meninas, ela, há uns anos, eu estava conversando com um amigo meu, que infelizmente já é até falecido, né? Já tinha uma certa idade, eu conversava muito com ele, e eu estava conversando assim com ele, passou essa garota gentil, que é muito educada, falando com todas as pessoas, né? Muito gentil. E ela estava indo para a praça aqui do meu bairro, aí tinha umas duas meninas e uns dois rapazes. Um dos rapazes, ele namorava um rapaz alegre, um gay, né? Eles namoravam. E esse rapaz, né, também é usuário de substâncias ilícitas, drogas, para quem não sabe do que eu estou falando. E eu percebi que o rapaz ficava muito próximo a ela, essa bem gentil, tocando nela e ela se afastando. Eu até ria sozinho vendo aquela situação. Porque eu não sei se ela sabia que ele namorava lá o rapaz alegre, não é? Ou se ela estava se afastando por ele usar substâncias ilícitas, que todo mundo fala, todo mundo sabe. Mas eu fiquei de olho nisso. Quando foi hoje ou ontem, não é? Porque eu estou gravando aqui depois da meia-noite, então quer dizer que foi no sábado, isso que eu vou contar aqui agora. Eu estava na varanda da minha casa, aí essa mais gentil passou aqui na frente conversando com uma outra garota. E elas conversando, parecendo muito amigas, não é? Só que essa outra garota é mais nova, eu acho que foi mãe com 14 anos, hoje em dia já deve ter uns 2 filhos, eu acho, pelo que eu vejo passar aqui, não é? E dizem que ela é noiada, ela gosta de drogas, não é? E conversando com essa menina da igreja, a gentil, e indo conversando como se fossem amigas, não é? Só que essa gentil, eu nunca soube nada dela, né? Coisas de bateção de virilha, por exemplo. Nada desse tipo, nem drogas, nem nada disso. Mas eu achei muito íntima. Aí fiquei pensando, é interessante isso, né? Parece que essas pessoas de igreja, muitas, estão envolvidas diretamente, convivendo diretamente com pessoas que fazem essas coisas. Adultério, drogas, bateção de virilha desenfreada, não é? Com pessoas casadas ou não, não é? Parece que é tudo junto e misturado. A sensação é essa. E o rapaz do relato percebeu isso. E isso chocou ele. Estão entendendo? O pessoal da igreja contra ele, que estava certo,
porque a mulher dele estava beijando na dança lá, na festa da igreja, o chefe dela. Naturalmente, ele entendeu que ela já tinha um caso com esse chefe, que, por ter dinheiro, achava que podia fazer o que quisesse. E ainda ameaçou ele, dizendo que isso não iria ficar assim. É complicado, porque tem gente que não gosta de atravessar o caminho de ninguém. Mas quando alguém atravessa o caminho dessa pessoa, essa pessoa passa por cima. E foi isso que ele fez. Eu entendi isso, porque ninguém morre magicamente. Não é verdade? Então aconteceram coisas que não foram ditas nesse relato. Eu imaginei que foi ele que resolveu os problemas, porque o cara contratou um matador e ele deu o jeito dele. E eu não tiro a razão dele, porque eu não gosto de me meter com ninguém. Mas se tentar a sorte, vai encontrar azar. Mas com certeza absoluta. Então o que eu digo para vocês é que a revolta dele, a decepção dele, tem fundamento. É explicado isso. E esse vídeo que eu vi, que Satanás gosta de ter pessoas dele na igreja, é a pura verdade. Estou sendo sincero para vocês. Infelizmente, o comportamento das pessoas. E eu estou falando isso daqui, lembrei de uma outra situação. Aqui não vai com a minha cara, é o seguinte. Eu conversando com um cara, que eu não vou dizer nomes, essa pessoa é casada, é um cara casado, é um cara que a vida toda usa substâncias ilícitas, é viciado, não é? Mas não transparece, você não percebe olhando. E a esposa dá um maior valor, sabe que ele é adúltero, sabe que ele usa drogas, mas dá o maior valor. Aí vem na minha cabeça, caramba, eu conheço vários homens que são adúlteros ou usuários de drogas, ou as duas coisas ao mesmo tempo, e que as esposas dão o maior valor. E conheço caras que não fazem nada disso, não bebem, não fumam, não usam drogas, e as mulheres esculhambam. Estou falando para vocês, é um negócio que não faz sentido nenhum para mim. Nenhum. Aí esse cara casado conversando comigo, isso já tem uns 3 para 4 anos. Por aí, eu acho, eu estou meio perdido com esse negócio de tempo, está passando tão rápido. Aí ele me falou o seguinte, você conhece fulana da igreja? Eu falei, conheço. Por quê? Rapaz, ela já me viu com a minha esposa, mas ela passa me dando mó mole. Ela olha para mim direto, em todos os lugares que eu vou, que eu encontro com ela. Ela fica me comendo com os olhos. Aí eu falei, acredito em você. Acredito muito. Aí ele, poxa, por que você acredita em mim? Porque ela faz o mesmo comigo. Ou fazia, pelo menos, né? Aí ele falou, é sério? Eu falei, sério. Aí eu falei com ele, mas tenta a sorte. Já que ela está gostando de você, tente a sorte. Mas eu falei para ele assim, porque eu sou assim. Mas eu acho que você deve separar da sua esposa, não é? Porque isso é adultério, né? Tenta a sorte, mas separado. Aí ele falou, nada, vou largar minha esposa, não, ela sabe de tudo e continua comigo, me valoriza. Aí eu falo, justamente, então permaneça com a sua esposa. Falei assim pro cara. Mas vocês estão entendendo? Aí você observa essas coisas, você pensa, caramba, cara, não salva ninguém. Estão entendendo? Nada faz sentido. Valorizam o que não presta, valorizam o que é ruim, se atraem pelo que é ruim, o que é bom é desprezado. Não faz sentido isso. Para mim não faz. Para você faz sentido? Caramba, cara, é um absurdo isso. Então eu imagino que vocês agora entenderam também o motivo da revolta desse rapaz, não é? A decepção que ele sofreu. Porque decepção é uma coisa que esculhamba tudo. Você se decepcionar com alguma coisa ou com alguma pessoa, meu amigo, é um balde de água fria. É sinistro, é uma sensação insuportável e indescritível, para ser sincero para vocês. Não tem nem como expressar com palavras o que causa uma decepção. Pode ter certeza disso que eu estou falando. É um negócio tenso pra caramba. E eu falei sobre a notícia, não é? Sobre essa lei norte-americana
E eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque muitos desses que eu critiquei aqui agora, que fazem uso de substâncias ilícitas, de drogas, vão ficar super desesperados. Sabe por quê? Eu vi essa notícia, a minha comadre me mandou, uma repórter desesperada, assim mesmo, desesperada ela estava, reclamando dessa lei norte-americana do presidente Trump, não é? Transformando em terroristas os traficantes, né? Aí ela falando, aborrecida, nossa, as drogas vão ficar mais caras. Ela preocupada que vai subir o preço das drogas. Olha que absurdo. Para mim, pode subir para 1 bilhão. Vai ser muito bom isso. Vai ter um monte de empresário aí que fica comendo as funcionárias. Estão me entendendo? Falindo, porque o vício, meu amigo, o vício é coisa triste. A pessoa perde tudo que tem e quanto mais caro ficar, mais dinheiro desses otários vai embora. Aí vai falir. Otários, é essa a palavra mesmo. Lamento, mas é. Eu tô sendo um trouxa por fumar cigarro. Eu fumo cigarro, mas é dentro da lei, não é? É cigarro que vende em padaria, em comércios. É dentro da lei, nada relacionado a crime. Estão me entendendo, né? Eu tinha o plano de ir para uma igreja, parar de fumar. Não é? Eu não tenho vício em bebida. Esse é o único vício que eu tenho. O outro que eu tinha também era em mulher. Aposentei, né? Porque não compensa mais. Não compensa mais. A índole e o caráter é coisa de minoria. Isso que eu estou dizendo para vocês. Estou afirmando aqui. Afirmando mesmo, se você busca alguém que olha para o que você tem, que é uma pessoa interesseira, não vale a pena. Comércio não vale a pena. É a mesma coisa que você contratar uma garota de programa. Porque essas são honestas, não mentem, falam que querem estar ali na bateção de virilha por dinheiro, não fingem amor. Estão entendendo? Então faz todo sentido a revolta desse cidadão aí, do relato, com as pessoas que estão em igreja, que são locais onde as pessoas devem estar ali para procurar o caminho de Deus, para fazer as coisas certas e ter atitudes corretas, não só dentro da igreja, mas fora também. Porque a maioria, quando sai da igreja, é pior do que quem está fora da igreja. Estão entendendo? Com as atitudes, com as coisas que fazem, com os ambientes que convivem, com as pessoas que convivem ou com as pessoas que trabalham. Você escuta cada coisa e não adianta vir de conversa falar, não, eles fazem, mas eu não. Eu estou fora dessas coisas erradas que fazem, mas estar ali junto todo dia não é possível. Faz parte do negócio, com certeza absoluta. Agora vocês vão ver essa lei magnífica, porque vai arrebentar muita gente aí que vai ter que mudar de vida. Vai ser forçado a mudar de vida ou vai falir. Não é verdade? Assiste aí. Notícia contra as drogas. A lei americana que enquadra grupos criminosos, como as facções brasileiras, como organizações terroristas baseia-se em diferentes estatutos legais, principalmente a Ordem Executiva 13.224, que cria a lista de SDGTS ou terroristas globais, e a seção 219 do INA, Immigration and Nationality Act, que define as FTOS ou organizações terroristas estrangeiras. Essa designação permite que o governo norte-americano aplique leis severas e extraterritoriais contra os membros, financiadores e apoiadores desses grupos. Mecanismos e leis acionadas. 1. EO 13.224, Terroristas Globais, SDGT, permite que o Departamento do Tesouro, através da agência OFAC, bloqueie imediatamente todos os bens e contas financeiras sob jurisdição do EOA pertencentes aos grupos designados. A lei proíbe qualquer pessoa ou empresa americana de fazer negócios com eles. 2. Lei USA Patriot,
Facilita o monitoramento de comunicações e transações financeiras globais, permitindo o bloqueio do uso do dólar em operações que tenham qualquer ligação com essas facções. E 3. INA, Organizações Terroristas Estrangeiras, FTOS, proíbe o apoio material a essas organizações e criminaliza qualquer pessoa, mesmo estrangeira, que colabore com os grupos, sujeitando a sanções severas. Para mais detalhes sobre as implicações financeiras e jurídicas internacionais, leia o artigo sobre as sanções do ZEUA. Os Estados Unidos da América designam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. Bem interessante essa notícia, não é mesmo, pessoal? Bem interessante, não é? Esse vídeo foi um meio desabafo, não é verdade? Verdades que machucam algumas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que se essa pessoa, por exemplo, que não vai com a minha cara, assiste esse vídeo aqui que eu estou falando aqui, vai se reconhecer na hora, né? Com certeza. As pessoas que fazem uso de substâncias ilícitas vão ficar chateadas com o que eu falei. Mas eu estou falando aqui porque existe um caminho. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu não tenho religião, tá, gente? Não sou de igreja, mas tenho um caminho. Que de tudo que eu já passei na minha vida, a única coisa que eu não perdi a fé e não perdi o amor que eu tenho é em Jesus Cristo. No resto eu perdi tudo. A minha fé foi embora. Nas pessoas a minha fé foi embora. Mas em Jesus Cristo eu continuo amando, continuo respeitando, continuo idolatrando. Eu admiro, é o maior de todos para mim. Esse é o caminho, para quem quer seguir o caminho certo. E mais uma vez, eu gostei muito do relato, porque mostrou a verdade. O cara fez certo de separar daquela mulher indigna, de se afastar daquelas pessoas da igreja que foram a favor do riquinho, não é? Todo errado, por conta do dinheiro. Essa é a verdade. E muitos religiosos são assim. Eles escondem os erros e toleram os erros dos ricos por conta do dinheiro. E ainda ensinam aos seus fiéis para que busquem se relacionar com pessoas assim. Estão entendendo? Olha, você mostrar o caminho correto para as pessoas é uma coisa, mas você favorecer pessoas erradas, buscar manter contato com pessoas erradas, se relacionar com pessoas erradas, você também faz parte do mesmo erro. É simples isso. Não tem como rejeitar isso que eu estou falando. É a verdade. As coisas erradas atraem mais as pessoas do que as coisas boas, do que as coisas certas. Infelizmente é assim e já foi, já era. Não tem para onde correr. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.